Boa tarde, me chamo Felipe Dias Dias e esse vídeo é referente à minha inscrição no 24º IMPOS, Encontro de Pós-Graduações, parte da 8ª Semana Integrada da UFPEL 2022. O título do trabalho se chama Os Possíveis do Mundo, Poéticas Possíveis ao Mundo. E sobre o que se trata? Substancialmente se trata sobre a relação entre a produção poética contemporânea e os contextos vigentes, as conjunturas. Assim como eu posso dar um exemplo, um grande exemplo que eu posso dar foi o trabalho de Nuno Ramos, Marcha Ré na Avenida Paulista, a performance que ele fez em homenagem às vítimas do Covid. Isso é um trabalho que teve um diálogo estrito com o contexto atual e no contexto em que vivemos, que para alguns pode ser considerado pós-pandêmico ou ainda em pandemia, e pensando a guerra na Rússia, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, todos esses acontecimentos, na verdade, a gente segue com imagens da morte, com imagens do sofrimento divulgadas e amplamente difundidas pelas mídias, pelos conteúdos, e tudo isso se manifesta na criação poética. Enfim, sobre esse contexto, sobre essas existências, esses prelúdios de possíveis, nesse espaço em constante movimento, porque o contexto está sempre em movimento, ele é inerente às vicissitudes, é inerente ao devir, que emergem as possíveis poéticas ao mundo, não as poéticas do mundo, mas as poéticas ao mundo, confeccionadas como resposta ao aqui e ao hoje, através da entropia, que são as medidas de desordem substanciais ao caráter das coisas e dos acontecimentos, que por vias conscientes ou não, compõem a iconicidade e a semântica do imaginário ou do ontológico dos possíveis. Tem uma poeta russa chamada Marina, que ela fala que o poeta e o artista, ele é obrigado a servir ao próprio tempo, ele não pode servir ao século passado, ele tem que servir ao seu próprio século, mesmo que ele tenha mais afetos, mesmo que lhe pareça mais, que lhe agrade mais um tempo passado, ele é obrigado a servir ao tempo presente, ao contexto. E as imagens da morte, elas se manifestaram com voracidade nos últimos anos, a vida mudou de uma forma drástica nos últimos anos e tudo isso tem uma repercussão na produção poética. Então, através de uma metodologia que analisa bibliograficamente e analisa as produções poéticas contemporâneas, se tenta pensar qual a lógica por trás de tudo isso. Seria o nó entre a arte e a vida? Possivelmente sim, que um nó impossível de ser cortado, essa relação onde tudo emerge do contexto. A grande questão que está em pauta aqui é que o contexto é a maior potência para a criação poética. E esse é o tema principal, fundamental do trabalho. Espero ter sido claro o suficiente. Muito obrigado a todos.